toda a criação. Santo, aleluia, Senhor. Santo, santo pra sempre. Aleluias. Glória a Deus. Bom dia. Santo. Santo pra sempre. Seu nome é maior, seu nome é sobre todos. Sobre todos, é mais alto, teu nome é maior, seu nome é sobre todos. Toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, seu nome é sobre todos. É sobre todos. Teu nome é maior. É sobre todos. Santo, toda a criação. Santo, santo pra sempre. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de sexta-feira.
São exatamente 7h38. Quero muito agradecer vocês por estarem aqui na nossa live. Vou pedir para vocês já irem compartilhando aí com os colegas de vocês, o grupo da família de vocês, já compartilha a nossa live. E pra gente começar agora, nessa sexta-feira abençoada, né? Pra gente começar agora entendendo um pouco sobre saúde integrativa, sobre pele, sobre melasma, sobre disfunções, sobre inflamação. Vou falar sobre tudo isso hoje aqui na nossa live. Bom, o nosso tema da live tá fixado aqui embaixo, tá? A live vai ficar salva por alguns dias no canal do Instagram, que chama Melasma Premium, meu Instagram oficial. E depois vai subir lá pro canal do YouTube. Como que chama, doutora, o canal do YouTube? Melasma Premium Descomplicando o Melasma, tá? Lá o canal do YouTube, quem não me segue já começa a seguir. O nosso tema da live hoje é a verdade que ninguém te contou sobre inflamação. E porque essa inflamação, ela está travando a sua pele, sua saúde e seus resultados no tratamento de melasma. Essa live ela é direcionada para você que é paciente e quer vir tratar seu melasma comigo, e para você que é profissional de saúde, de estética e quer aprender como que trata de verdade esse melasma de dentro para fora, e o melhor, sem efeito rebote, porque se trata da nossa saúde, tá? Gente, pedi para vocês ir compartilhando a live de novo, tá? Já compartilha a live, coloca aqui embaixo de que cidade vocês estão assistindo a nossa live. Se você é profissional de saúde, se você é profissional de saúde estética, se você é paciente, deseja entender mais sobre como que é o meu método, o meu tratamento. Então, a Joelma é de Maceió. Seja muito bem-vinda, Joelma. Não conheço a sua cidade, mas tenho muita vontade de conhecer Maceió. Deve ser lindo. Só passei assim muito rápido pela orla, mas deve ser lindo. Eu vejo minhas amigas postando lá as praias. Seja muito bem-vinda, Darleide, bem-vinda. Que bom que você entrou. Jucicleide, Ed. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, eu gosto de fazer, né, a abertura da nossa live com uma conexão, né, espiritual, aquilo que eu creio, que eu acredito. Jesus é o único Salvador, né, o que morreu por nós na cruz. E para mim não existe outro Salvador além do Senhor, tá? Quero trazer aqui uma consciência para vocês, mas antes eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sei que tá chegando muita gente nova aqui no Instagram. Então, eu sou a doutora Daniele Dulso, sou especialista em saúde integrativa com tratamento de melasma. E hoje, exatamente hoje, dia 20 de março, eu quero mostrar para vocês uma verdade que vai mudar a vida de vocês. O que é, doutora? É como que a gente diferencia, né? Todas essas manchas, essas cargas que a gente vai carregando ao longo da vida. A gente não sabe tratar o melasma, né? Que muitas vezes as pessoas só clareiam a mancha. E eu vou diferenciar, ajudar vocês a diferenciar o tratamento correto, né? De um clareamento e da inflamação. Então hoje o que vocês só enxergam na pele de vocês é apenas a mancha, tá? Mas a mancha, se não existir um tratamento antes, ela vai permanecer na sua pele o tempo todo. E eu quero trazer isso pra vocês. Eu quero que vocês aprendam isso na live de hoje, a tratar o melasma de fato, né? Sem ter o efeito rebote, que é o que tantas pacientes me falam aí todos os dias e reclamam, claro, né? Efeito rebote ninguém quer. Bom, existe uma passagem bíblica que está em Provérbios 4:23, tá? Que eu gosto muito. Essa palavra fala muito comigo e fala assim, Provérbios 4, versos 23, que fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vou repetir para vocês. Tá lá em Provérbios. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu acho linda essa passagem. E hoje eu digo para vocês, se vocês não cuidar, né, se vocês não cuidarem daquilo, né,
que Deus nos deu, que é de mais precioso, que é a nossa saúde, tá? Essa raiz, né, que são as causas de melasma, vai permanecer mandando aí disfunção de saúde para vocês. E nada vai mudar, né? Sempre vai comprar aquele creminho que uma colega ou muitas vezes a influência da internet vai tá passando, porque o que serve para a pele dela não serve para nossa pele, tá? E nada vai fazer com que esse melasma realmente tenha uma remissão, ou seja, pare de mandar mais melanina aí para nossa face. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês. É isso de fato que acontece com quem tenta apenas clarear a mancha, tá? Somente com cosméticos. Eu sempre falo que os cosméticos são bons, os cosméticos são bons, mas eles precisam ter estratégia para poder a gente usar. Não é de qualquer jeito, não é qualquer cosméticos. Quantos pacientes vêm para mim depois de usar muito Suavicide, hidroquinona, todos esses cosméticos aí que as pessoas oferecem de graça na internet, e aí o clareamento realmente fica muito mais difícil, fica muito mais lento, né? E a gente não consegue ter uma melhora realmente 100% aí. Não falo da saúde, né? Porque a saúde realmente eu entrego uma melhora de 100%, graças a Deus. Mas a gente quer ver uma pele desinflamada, uma pele mais clara. E quando a paciente vem de muito efeito rebote, de tanta coisa que passou no rosto, dificilmente a gente consegue entregar uma pele assim muito clarinha, né? Claro que a gente vai conseguir entregar uma pele mais clara, mais viçosa, mais bonita, mas é sobre isso. A gente tem que guardar aquilo que Deus nos deu, né? Que é o de mais importante, que é de fato a nossa saúde. Então já me responde aqui no chat. Joelma já fala aqui pra mim, Darleide já fala aqui no chat. Vocês já tentaram apenas clarear a mancha de vocês e elas sempre voltaram? Já coloca aqui no chat se vocês já tentaram clarear a mancha de vocês e elas sempre voltaram com mais força. Coloque aqui para eu saber. Alguém já usou Suavicide, hidroquinona? Já fiz aqueles peelings muito agressivos que a pele descamou muito forte, né? Quem que já fez? Coloca aí pra mim, porque eu quero saber o que é que vocês fizeram nessa pele de vocês, na saúde, se vocês têm se cuidado de fato. Gente, tudo isso que eu falei, tá? Não acontece por azar. Ah, doutora, eu passei hidroquinona e minha pele, né, clareou e piorou mais ainda. Darleide já. Fácil não, né, Darleide? Então, assim, isso que eu falei, tá? Não acontece de fato por azar. Isso acontece porque, de fato, vocês estão tentando somente clarear a mancha, tá? É um reflexo. A Joelma já sim, né, Joelma? E aí vocês estão ignorando a causa. Cada um de nós temos causas, tá? Temos causas de melasma. Assim como eu tive lá atrás. E assim, toda vez que eu não tô me cuidando com mais atenção com a minha saúde, eu posso voltar a ter melasma porque eu não estou me cuidando. Então lá atrás a Daniele teve, por exemplo, eu era muito ansiosa, nem tanto, né? Mas eu era muito estressada, eu queria as coisas pra ontem, se eu pedisse uma coisa, era uma pequena mancha, né? Isso. Começa assim, são pequenos sinais que o corpo dá o tempo todo. Então eu queria tudo pra ontem, se não fizesse agora eu já ficava estressada. Não tinha vitamina D porque eu me escondia do sol, né? Achava que o sol era causador de melasma, meu zinco nem existia. Então tudo isso gerou, né, que eu tivesse mais manchas de melasma, de fato. Mas cada um de nós aqui, nós somos únicos. E a gente tem gatilhos que influenciam o excesso de melanina na nossa pele. Então, por que a Joelma vai ter melasma? Por exemplo, vou dar uns exemplos aqui, Joelma, vou citar seu nome aqui. Por exemplo, a Joelma pode ser que ela tenha, o que eu posso falar? Endometriose, né? Tem endometriose, toda vez que tá menstruada tem muita cólica,
né? E aí eleva o nível de inflamação, muito sangue o tempo todo, vários dias menstruada. E aí com isso o intestino dá uma travada, né? Não faz cocô todo dia como tem que fazer. Esquece de tomar água. Então assim, a Joelma por exemplo, sempre é mais, tá, gente? Tô dando só exemplo aqui. Aí a Joelma é uma dessas raízes, né, que está causando mancha de melasma aí no corpo dela, e a gente precisa ajustar tudo isso. Claro, não tô nem citando aqui exames de sangue, tá? Porque os exames de sangue são mais pra frente do tratamento. E aí, por exemplo, vem a Darleide, né? O que é que tá causando mancha da Darleide? Excesso de pigmentação. Aí, às vezes, a Darleide tem o quê? De constipação intestinal o tempo todo, sente o estômago como se fosse fervendo o tempo todo. É uma paciente que tem sempre dor de cabeça, que toma muita medicação, também não toma água, o intestino não funciona bem. Então, tudo isso, né, a gente vai alinhar na consulta. Eu vou planejar um tratamento para ela com base nessa sintomatologia que ela tá falando, em todo o tratamento, e ainda vou alinhar, fechar tudo isso com os exames de sangue. Então é assim que a gente trata, né, toda essa inflamação no corpo do paciente e deixa esse melasma em remissão. E assim, o melasma, ele não é problema de pele, tá? Ah, doutora, eu fui na dermatologista, ela falou pra mim que é um problema de pele, crônico, que não tem jeito, que eu vou ter... Intestino é preso, né, Joelma? Ó, água, tá? E aí, os dermatos, eles sempre falam isso, né? É uma doença de pele que não tem cura, que tem que ficar sempre, né, passando aqueles cremes muito fortes, enfim. Não é assim que eu estudei, não é assim que eu acredito, não é assim que eu me curei da mancha de melasma, né? Então, assim, eu tenho outra pegada, meu tratamento ele é integrativo. Nós continuamos, né, graças a Deus, a gente estuda sempre, né? Não vou falar nem mais todos os dias, mas eu estudo sempre. Porque o melasma é uma disfunção de saúde estética. Então toda vez que o nosso corpo está em desequilíbrio, a gente vai adoecendo. E isso impacta, né? Quando a gente está adoecendo, impacta a pele. A pele manda sinal o tempo todo, né? Como a Joelma falou, começou com a manchinha e talvez ela deixou pra lá, achou que era coisa boba, só tem uma manchinha, né? Depois eu vejo. E aí o melasma foi ganhando força. Por quê? Né? Ele já estava mandando sinal naquela pequena mancha, mas como ela não ficou em alerta, ela não cuidou, já tomou o rosto, como ela falou. Então é dessa forma que a gente trata. E, né, tudo isso são inflamações do nosso corpo. E se você, de fato, não olhar a inflamação de dentro do seu corpo, de dentro para fora, você apenas está maquiando um problema. Então não adianta, como eu falei, ficar passando creminhos porque vê na internet, porque se viu pra fulano, né? Às vezes você tá passando um creme porque você viu, por exemplo, pra sua irmã, né? Ela ficou com a mancha até mais clara, mas quando você passa em você, a mancha fica muito escura. Muitas vezes depois de uns dias, depois de meses, ou já logo nas primeiras semanas. Então o que serve pra um não serve pra outro, porque a gente não tem as mesmas causas de melasma. Faz sentido pra vocês? Coloquem aqui se faz sentido, se vocês estão conseguindo entender tudo isso que eu tô falando. Eu sempre tento trazer aqui nas nossas lives uma linguagem assim muito clara, né? Tanto para o profissional de saúde de estética entenderem tudo de forma muito clara, né? E principalmente para o paciente que tem vontade de tratar o melasma também, de vir tratar comigo. Então eu sempre deixo, eu sempre tento trazer uma linguagem muito mais clara, né? Para que não haja muita dúvida. Eu sei que dúvida sempre tem, né? É até normal, mas eu tento trazer assim com a linguagem muito clara para a gente poder entender. Gente, agora eu quero trazer aqui pra vocês, né, a base das doenças, né, por que a gente adoece, né, o que é inflamação? Doutora, inflamação, todo mundo fala de inflamação, o que é inflamação? Então eu vou trazer aqui a base das doenças, vou trazer o que é inflamação silenciosa, vou começar falando sobre inflamação silenciosa. Então o que ela é? A inflamação silenciosa é a base praticamente de tudo que acontece no nosso corpo, porque ela é silenciosa. Então você tem que entender, você tem que saber como que é o seu corpo, né? E a maioria peca porque não conhece o corpo. Então, eu, Daniele, quando eu tive mancha de melasma lá atrás, né? Eu tava tendo uma inflamação silenciosa, mas eu nunca tinha estudado sobre isso, nem sabia o que era isso. Então, como é que eu ia tratar, por exemplo?
Então começou com a manchinha aqui, né? E eu achei, é só uma manchinha. Depois eu, né, passo um creme. Aí começou com queda capilar, né? Meu cabelo começou a cair. E aí começou com um cansaço, né? Hoje é um bom dia de trabalho pra vocês, pra você. Uma sexta-feira abençoada. A live vai ficar salva, tá? Depois você assiste e compartilha. Beijo. E aí começou com uma queda de cabelo assim muito sutil. Eu achei que era normal, fica caindo. Um cansaço extremo. Nossa, eu dormia à noite, acordava sempre cansado o tempo todo, exausta mesmo, né? Muitas pessoas, não era o meu caso, mas tem compulsão alimentar. Muitas vezes é por doce. Essas pessoas querem muito doce o tempo todo, né? Envelhecimento precoce. Quantos pacientes também eu pego com um envelhecimento precoce? Quando eu vou olhar a anamnese dela, ela tem assim, sei lá, 50 anos e parece que tem 60. Por quê? Porque são pessoas que comem muito açúcar, né? Então, assim, tem várias causas, né, consciências profundas que eu quero que vocês tenham em mente, que pode aí tá causando inflamação silenciosa no corpo de vocês. E aí, melasma, ele deixa a pele mais envelhecida, não é? Quando eu tinha melasma, eu olhava pra mim e parecia que eu tinha mais idade. Por quê, né? O nível de inflamação no corpo tá pedindo socorro, tá gritando, socorro, socorro, me salva, e a pessoa não faz nada. Então, quando a gente se olha no espelho, a gente acha que a gente é mais velha porque a mancha tá muito escura. E essa inflamação silenciosa, se a gente não olha com um olhar mais criterioso, se a gente não olha com mais atenção, a mancha toma conta do rosto inteiro e não tem um lugar que não tenha mancha. Então a gente precisa, né, começar a desinflamar esse corpo. E aí, né, é o que acontece, é o perigo. As pessoas, infelizmente, não conhecem o corpo que tem, né? O corpo dá sinal, muitas vezes é um fluxo menstrual muito intenso, o paciente tem muito sangramento, de sair coágulos, passa aí mais de 7 dias menstruada, tem cólica que não passa o tempo todo, tem as unhas muito fracas, tem aquela distensão abdominal muito grande, barriga grande o tempo todo. Então, assim, as pessoas não entendem o corpo, né? Não entendem os sinais que o corpo tá dando. E a gente precisa conhecer o corpo, porque é nosso templo de Espírito Santo, é o templo que, né, Deus nos deu. Então a gente precisa, claro que a gente não vai conhecer o corpo da noite pro dia. Assim como eu não entendia, hoje eu já, né, claro, né, eu trabalho com isso há mais de 8 anos e meio, né? Então, assim, hoje eu consigo compreender os sinais e sintomas que o meu corpo está dando e dos meus pacientes. Então a gente precisa entender tudo isso para que a gente comece a tratar antes de fato de ficar doente. Porque depois que a gente adoece, né, eu sempre falo, depois que a gente adoece, tem que procurar realmente um especialista da doença. Tem que procurar um especialista da doença. Gente, comenta aqui pra mim, vocês sentem que o corpo de vocês tá mandando sinais de adoecimento? Vocês sentem aí, que a maioria sentem que o cabelo tá caindo, ou que tá com constipação intestinal, estômago alto, unhas muito fracas, muito cansaço. E isso impacta no resultado do clareamento de melasma de vocês? Coloca aqui pra mim se você já consegue entender sobre isso, se você já consegue observar esses sinais e sintomas que o corpo tá dando aí pra vocês. Coloca aqui pra mim que eu quero saber se vocês, né, têm consciência aí da saúde de vocês. Vocês acham que o corpo de vocês responde rápido? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tô sem fazer cocô, né? Por exemplo, desde ontem. E aí eu já entendi que eu preciso, né, fazer cocô todos os dias, bonitinho, da forma correta. E aí, se eu tomar água, meu intestino vai funcionar. Vocês entendem que o corpo de vocês responde muito rápido quando vocês tomam água e conseguem fazer cocô, ou não? Ele está travado. Meu corpo não consegue responder. Ele está num momento platô, que a gente fala, né? Ficou travado mesmo. Vocês acham que o corpo de vocês ele é mais lento ou não? Não é lento, tá tudo bem? Já coloca aqui pra mim que eu quero saber se vocês acham que o corpo de vocês é mais lento ou tá travado.
O meu era bem lento no início, assim, era bem lento e eu preciso estar estimulando sempre, obviamente, para ele não entrar no momento platô, né? Para ele não travar. Porque depois que o corpo trava, né, os resultados ficam muito mais difíceis de ser alcançados, mais lento mesmo. Gente, inflamação, né? A gente tá falando de inflamação. Inflamação do nosso corpo não é um vilão, tá? Ele é um mecanismo de defesa. Nós estamos falando aqui, né? Nosso tema da live tá fixado aqui, pra quem tá chegando agora. A verdade que ninguém te contou sobre inflamação, tá? E porque isso está travando o seu resultado na sua pele e na saúde. Então, para vocês compreenderem que tudo isso, né, que a gente está falando, são sinais e sintomas de inflamação. E a inflamação não é um vilão. Ela é uma defesa do nosso corpo, como eu falei. Mas o problema começa quando você desliga essa inflamação, é isso mesmo. Tudo começa quando a gente desliga a inflamação. E aí, vou trazer uma analogia aqui para vocês, tá? Que eu separei aqui pra gente entender melhor. É como um alarme, por exemplo, um alarme que dispara. Por exemplo, o alarme, meu celular está disparando o tempo todo, né? O alarme está disparando 24 horas por dia. O que é que acontece quando esse alarme está disparando 24 horas por dia, tá? Alimentos inflamatórios, né? Que a gente está comendo o tempo todo. Fast foods, enlatados, embutidos, né? Intestino desregulado, que eu falei agora, a gente precisa tomar mais água para o intestino funcionar melhor. Excesso de toxinas, estresse constante. E aí eu sempre falo, não é que a gente tem que viver sempre mil maravilhas, não. Mas o estresse precisa ser menos. A gente não pode deixar o estresse nos engolir para não ficar igual a mim, com o rosto cheio de mancha lá atrás, antes de eu começar a atender aí meus pacientes e me livrar dessas manchas. Então, uma rotina desorganizada. Tem uma frase que eu gosto muito: casa desorganizada, cabeça desorganizada. Então, assim, para vocês começar a se organizar, tem que deixar sua casa toda em ordem, toda organizada, para sua cabeça entrar no eixo, tá? Então, assim, qual que é o grande ponto do intestino? Agora preste atenção. Oi, Alisson, bem-vindo, sumido. Então, preste atenção nisso que eu vou falar aqui, que isso pode mudar tudo na saúde de vocês, tá? Grande parte dos pacientes me procuram, tá? Para tratar o melasma ou qualquer outra disfunção, fazer uma suplementação de vitaminas e minerais que chegam, né, para tratar. Tem o intestino inflamado. Porque lembra que eu falei que o intestino é nosso segundo cérebro? Então tudo começa no intestino. Não tem como a gente ajustar um paciente, seja para suplementação de vitaminas, tô com falta de vitamina D, tô com falta, por exemplo, meu cortisol tá muito desregular, né? Meu terreno biológico tá todo inflamado, ruim, não tenho magnésio no meu corpo suficiente, não tenho zinco. Então tudo isso começa com o intestino inflamado. E quando o intestino está inflamado, o que é que acontece no nosso corpo? A gente não absorve os nutrientes que a gente precisa absorver. Isso aumenta as toxinas circulantes no nosso corpo, desregula a parte hormonal e ativa a inflamação sistêmica do nosso corpo. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem entender? Então, se você não trata de dentro para fora, se você trata apenas a pele, tá? O nosso organismo, ele não responde. Então, se o paciente não tem um intestino regular, um intestino que funciona da forma correta, Dani, mas eu faço cocô todo dia. Não é somente fazer cocô todo dia, tem que fazer cocô da forma certa. Tem que fazer da forma certa. O nosso corpo, ele é responsável por fazer o processo de detoxificação, como eu sempre falo. Nós dormimos a noite inteira, nossa carne, ela descansa, mas o nosso corpo, ele está como uma máquina perfeita, trabalhando o tempo todo. Então, quando o nosso corpo está trabalhando, né, para eliminar as toxinas. Mas para eliminar as toxinas, a gente precisa tomar água. Se a gente não tomar água suficiente, o nosso corpo não consegue secretar, que são as impurezas, as toxinas, inclusive o intestino. Ele é responsável por eliminar a parte hormonal. Então, quando a gente não elimina a parte hormonal, vai ter sempre manchas de melasma.
Melasma vai sempre mandar informação de excesso aí de melanina. Vocês conseguem entender? Então me conta aqui como que tá o intestino de vocês, tá bom? Intestino é um intestino regular, o cocô sai bonitinho, né? Vocês fazem todos os dias, por exemplo, não fazem força, não tem que tomar laxante. Ah, doutora, eu só faço porque eu tomo alguma coisa com lactose, eu só faço porque eu tomo um laxante XY. Só faço uma vez por semana. Teve um dia aí que eu atendi uma paciente que fazia 14 dias sem ir ao banheiro. Vocês têm noção? 14 dias sem ir ao banheiro é muito tempo. Pra mim, um dia é muito tempo. Imagina 14 dias. Eu perguntei a ela como é que ela tava conseguindo respirar. Ela falou que tava normal. Ela já acostumou tanto a estar desse jeito que pra ela tava normal. E assim, nossa, eu fico impactada com isso. Então, a rotina, ela pode estar realmente se alimentando de uma inflamação. A nossa rotina, nossa correria do dia a dia, ela está se alimentando de uma inflamação do nosso corpo, sem você perceber, porque os pacientes realmente eles nem percebem isso. A maioria não percebe. E aí são pacientes que geralmente dormem muito tarde, são pacientes que ficam no celular o dia inteiro, né? Olhando besteira, que não tem um momento de descanso, que come fora do horário todos os dias, o tempo todo. Não falo uma vez ou outra, tá, gente? Mas assim, sempre o tempo todo, come fora do horário. Não tem um sono reparador, que é aquele sono REM, né? Que é um sono 7 horas por noite, no mínimo. Vive estressado o tempo todo. Não respeita o corpo. Aquilo que você não respeita, né? Eu sempre falo, a gente vai e volta pra gente. É igual uma palavra. Se você fala qualquer coisa, você vai escutar qualquer coisa, da maioria das pessoas. E se você não respeita seu corpo, ele vai também te mandar uma conta depois. E a conta da maioria desses pacientes, a maioria de vocês, realmente é esse melasma ativo, né? Esse rosto todo manchado, que a maioria se esconde aí através de maquiagem, através de base, né? Porque não tem coragem de ficar mostrando a pele como ela é de fato. Então tudo isso a gente precisa ajustar na saúde. O corpo responde o tempo todo. Tudo que você coloca. Ah, eu comi ontem uma pizza. Vai responder depois. Você vai no banheiro, muitas pessoas vão ter o quê? Às vezes a pessoa vai saltar demais, às vezes a pessoa vai ficar constipada, depende muito do paciente. A maioria, se comer uma pizza muito incrementada, vai, né, fazer cocô ralo o tempo todo, tipo água, né? Tem umas que por conta da farinha vai ficar mais presa. Então tudo isso o corpo vai falar, o corpo vai responder. E tudo isso tem a ver com alimentação, tá? Tem a ver com a alimentação. E não é sobre restrição de dieta. Ah, doutora, eu não vou fazer o tratamento porque eu não quero parar de comer, por exemplo, um hambúrguer. E eu sempre falo, você vai escolher ficar com a cara cheia de mancha, né, um rosto todo preto o tempo todo, ou ir com a saúde de excelência, ou vai realmente abdicar um pouco, por exemplo, do seu hambúrguer. Não tô falando para nunca comer, não falo para nunca comer, até porque a gente não sabe o dia do amanhã, né? Se você tem vontade de comer uma pizza hoje, ok, né? O que não dá para ser todos os dias a mesma coisa, a gente comendo porcaria. Aí não dá. Aí é escolher ficar com a pele, né, com a cara realmente cheia de mancha. Então, não é sobre fazer uma dieta restrita que eu tô falando. É sobre ter inteligência metabólica. É sobre cada escolha que a gente vai fazer, o que a gente coloca na mesa da nossa família. É sobre limpar o corpo, é sobre desinflamar, tá? É sobre não escolher alimentos processados, que vai piorar a nossa saúde de fato. Então, assim, eu quero trazer para vocês essa consciência. O que é que eu vou colocar na minha mesa hoje? Vou colocar sempre alimentos processados? Vou comer todos os dias uma pizza na hora do almoço, ao invés de comer feijão, arroz, uma salada, né, uma proteína? Então, é sobre escolhas. O tempo todo a gente está falando sobre escolhas. O que é que eu vou escolher? Eu vou escolher sempre passar, por exemplo, um protetor químico no meu rosto? Eu vou escolher sempre ficar usando um corretivo, né, na minha pele para esconder minha mancha?
São escolhas. Vocês estão colocando metais pesados no corpo de vocês o tempo todo e vai só piorar uma mancha de melasma. Então, assim, se o paciente escolhe sempre comer açúcar, o que é que ele vai ter? Um rosto mais envelhecido. Açúcar, eu sempre falo, o açúcar ele nem é alimento, ele ainda é catalogado como alimento, mas ele não é alimento, porque ele traz um envelhecimento precoce. Então, veja bem, às vezes um paciente chega pra mim que ela tem 35 anos, e aí, quando eu vejo, tipo assim, de fato o rosto dela na consulta, eu acho que ela tem quase 50. Vocês conseguem perceber por conta do excesso de açúcar, o quanto ele envelhece. O quanto ele traz mais inflamação para o corpo dessa paciente. Farinha branca, mesma coisa. Ai, mas eu não vou parar de comer farinha branca. E problema seu. Eu vou escolher sempre ficar com a saúde boa e não ter mancha na pele. Se você quer todo dia comer farinha e açúcar, ok. Cada um de nós, né, fazemos escolhas diferentes de vida. Oi, Dani, bem-vinda. Então, cada um de nós fazemos escolhas diferentes. Tem um paciente que fala pra mim, ó, doutora, comecei a fazer o tratamento com você e tô emagrecendo demais. Gente, pelo amor de Deus, ó. Pra vocês terem ideia, o meu tratamento, ele abrange, né, todos os pilares da medicina integrativa. Então, nós somos um ser único, né, e triuno. Então, a gente vai, sim, dar uma secada. O tratamento que eu faço para mancha de melasma, tá? Eu não faço clareamento de melasma. Eu cuido de pessoas, então dessa forma o melasma ele vai clareando. Só que, como eu cuido do corpo todo, é normal que a paciente dê uma secada, perca medidas, porque a gente está limpando o corpo. Muitas vezes o paciente está todo retido, todo inchado. Não é que ele emagreci, né? A roupa está mais folgada. Mas muitas vezes é porque esse paciente, ele está inchado. Então, tem pacientes que são muito magrinhas, falam assim, doutora, eu não quero mais emagrecer. Ok, a gente vai tirar alguma coisa do tratamento dela. Ok. Mas a gente consegue cuidar do corpo inteiro, inclusive do emagrecimento. Inclusive do emagrecimento. Eu tenho pacientes que chegaram pra mim com excesso de peso e fui dar alta, o paciente deu uma boa afinada. Por quê? É sobre a saúde. O tempo todo eu falo, é sobre saúde. Não é sobre mancha, é sobre saúde. Por que você tem mancha de melasma hoje? Porque você não cuida da sua saúde. Ou você acha que sabe cuidar da sua saúde sozinho. A não ser que você seja formado na área. A não ser que você tenha estudado para isso. Vocês conseguem perceber a diferença? Então a gente precisa cuidar sempre da nossa saúde. Para tudo. Ah, eu tenho mancha disso, eu tô cheia de acne. Acne em mulher adulta. Acne depois de 25 anos. Não pode. Não pode. Se você está tendo acne depois de 25 anos, seus hormônios estão desregulados ou você está muito estressada o tempo todo. Vamos olhar a parte hormonal? Vamos pedir exame de sangue pra gente ver? O que é que você comeu, por exemplo, a semana? Muito alimento gorduroso pra estar com acne? Então a gente tem que olhar tudo. Tudo. E assim, eu sempre falo, né? A gente cuida do corpo todo, então a gente tem resultado em todas as áreas. Alimentos ultraprocessados, doutora, é bom? Não, nunca foi, né? E isso é um contraste do nosso tratamento. Alimentos ultraprocessados vai chegar a conta pra você. Você vai sempre sustentar a sua mancha de melasma comendo esses alimentos o tempo todo. Sempre sustentar a mancha de melasma de vocês. Então, quero falar agora, né? Exatamente para você que é paciente, tá aqui na nossa live, tá? Se você entendeu tudo isso, se você entende que não adianta ficar passando cremes clareadores, tá? Pra tratar, eu sempre falo, tratar o melasma. Eu quero ajudar vocês, né, a realmente cuidar da saúde de dentro para fora, para ter remissão na mancha de melasma. Assim como eu tive muita mancha lá atrás, eu fico muito feliz quando a paciente começa a tratar comigo e já começa a ter um clareamento na nossa pele, porque o clareamento vem de dentro para fora. Então, quando o paciente começa a ter resultado no tratamento, eu fico muito feliz, porque é sobre isso, é sobre a gente cuidar da saúde. Então, quando a gente entende, de fato, que a nossa saúde é o mais importante, a gente consegue ter resultados
em todas as áreas da nossa vida. Nós conseguimos ter resultados em todas as áreas da nossa vida, porque a gente está tratando internamente, não é externo. Eu sempre falo, ai, Olígia, bom dia, meu amor, bom dia. Então, eu sempre falo, não adianta ficar passando só produto no rosto, se você não olha para dentro de você, para a tua saúde. Então, assim, no tratamento que eu faço, em todos, melasma, acne, psoríase, dermatite, suplementação de vitaminas, de minerais, falta de excesso, por exemplo, de paciente está com excesso de metal pesado. Por exemplo, todo o tratamento que eu faço, o paciente obeso veio para emagrecer. Então, todo o tratamento que eu faço acompanhamento. Eu faço um acompanhamento. Eu não chego para você, faço uma consulta, te passo uma receita e falo assim, tchau. Não faço isso. Porque eu entendo que a saúde precisa de ter um acompanhamento de perto. Eu entendo que a saúde precisa, sim, a gente segurar na mão desse paciente e conduzir para entregar o melhor. Eu nunca fui a favor, porque quem que nunca passou por isso? Foi numa consulta médica, o médico atendeu em 15 minutos. Eu mesmo tenho uma consulta daqui a 2 semanas, 15 minutos do meu marido para a minha consulta. Eu não acredito nisso. A gente sai tão desmotivada. Eu vou porque eu tenho, né, que ir mesmo. Mas a gente sai tão desmotivada. Isso eu não acredito. Então, assim, todos os tratamentos que eu faço um acompanhamento para entregar o meu melhor, para entregar resultados que o paciente veio, investiu financeiramente, quer ter um bom resultado. Então é nisso que eu acredito, em qualidade, tá? De acompanhamento, em qualidade realmente de entregar um bom resultado para esses pacientes. Então eu conduzo todo esse tratamento tratando realmente a saúde onde ninguém chega. A maioria dos profissionais passam só a medicação, tchau, pode ir embora. E não é assim que a gente faz. Aqui a gente realmente trata o paciente com excelência, com cuidado, com respeito e com zelo. É desta forma que eu acredito que a gente consegue alcançar um bom resultado. Então, se você tá na live até agora, se você realmente acredita que pode mudar a sua saúde, se você acredita que desta forma você vai conseguir alcançar um bom resultado, se você é aquela paciente que sente muita dor na perna, um cansaço extremo, doutora, eu não tenho melasma, é só o melasma que atende? Não, eu atendo qualquer disfunção de saúde, eu não atendo doenças. Por exemplo, a paciente está com doença X, né? Eu não atendo doenças alojadas no corpo já. Mas toda a sintomatologia, antes da gente adoecer, o corpo dá sinal. Doutora, eu tô com muita queda capilar, tô com unha fraca, eu estou obesa. Nós temos nossa equipe de nutricionista também. Então a gente faz toda a parte aí de limpeza do corpo, de desinflamação do corpo, para o paciente começar a perder peso. Doutora, eu quero fazer uma consulta com você pra saber como é que tá se eu tô com excesso de metal pesado, se eu tô com falta de vitaminas e minerais. Sim, a gente faz consulta com retorno, tem todo um acompanhamento de um tempo. A consulta já tá incluso o retorno. Então, a gente tratando dessa forma, a gente consegue ter resultados. A gente consegue entregar o bom resultado pro paciente. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Tratamento é um tratamento que eu ofereço, não é consulta. Vai ser só uma consulta, vou pagar X valor e nunca mais ela vai me ver. Não. A não ser que você não queira mais me ver. A não ser que você não queira mais voltar para o retorno, nem, né, marcar uma outra consulta depois de um tempo. Então a gente consegue sim alinhar a saúde como um todo, tratando dessa forma. Quando a gente consegue tratar dessa forma, nosso corpo responde o tempo todo. Para alguns pacientes, o resultado é mais rápido. Para outros pacientes, o resultado é mais lento. É tudo aquilo que eu falei, né? Depende daquilo que você passou no seu corpo. Depende daquilo que você passou no seu rosto. Depende do que você fez. O paciente que está com excesso de medicação. Qualquer dorzinha de cabeça, toma medicação o tempo todo. É um paciente que realmente é um paciente que é viciado em remédio. E eu sempre falo, remédio, o que é que ele faz? Ele só remedia, ele não trata. Aqui no nosso tratamento a gente trata aquilo que o seu corpo está precisando, aquilo que seu corpo está de fato pedindo socorro. Então assim, se vocês conseguem compreender isso, que o nosso bem maior é a nossa saúde, sem saúde a gente não tem nada.
Quantas pessoas aqui, né? Eu sou prova viva disso, né? Quando a gente passei no hospital, a gente vê tantas pessoas querendo um sopro de vida, querendo só olhar para o céu azul, né? Agradecer ao Senhor, querendo sair daquele hospital o tempo todo, querendo ter mais tempo aqui na Terra, né? Por quê? Que as pessoas não têm saúde. Então, cuidem da saúde de vocês enquanto é tempo. Cuidem, porque cuidar da saúde não é luxo. Cuidar da saúde é primordial, é essencial. Como que eu vou cuidar, por exemplo, da minha casa, da minha família, se eu não tenho uma boa saúde? Não tem como. Então, assim é pro melasma. Se você continua sempre tratando só com creme, se você realmente não olha a causa, se você não limpa seu corpo, não desinflama, de fato, você tá sempre enxugando gelo. Então, seus resultados vão sempre ser limitados. E seu resultado sempre raso. Resultado sempre raso. Então, aqui, quem que entende que a raiz, né, a causa do melasma, ela pode entregar resultados bons e entregar resultados ruins. Depende do que o paciente vai escolher. Então, ela constrói um bom resultado ou destrói um bom resultado. Se o paciente é um paciente, por exemplo, que não tem vitamina D no corpo, né? Eu sempre dou exemplos da vitamina D. Eu não tenho vitamina D, doutora, no meu corpo o tempo todo. Aí o paciente vai lá na farmácia, compra uma cápsula de vitamina D, né? E fica tomando e acha que a vitamina D tá ótima. Não tá. Não tá. Primeiro, se a vitamina D é muito baixa, o correto é fazer o injetável, porque vai subir rápido, né? Vai estar lá no nosso nível ideal para prevenir que uma doença fique no corpo do paciente, para que ele não tenha, por exemplo, uma imunidade baixa, que não tenha uma psoríase. Então, só a cápsula da farmácia e apenas uma não vai fazer efeito. Tem que ser no mínimo 6 meses de tratamento e com reavaliação de exame de sangue. Então, quando o paciente consegue entender a diferença das coisas, ele consegue alcançar bons resultados. Porque é sempre, como eu falo, é sobre saúde. É o tempo todo sobre saúde. É fácil, doutora? Não, não é fácil. Comigo não foi fácil. Passei muito tempo com muita mancha de melasma. Meu melasma começou a clarear gradativamente, né? Como eu peço fotos nos meus pacientes, também eu tenho todas as minhas fotos de processo. Graças a Deus eu tirei. Eu tenho lá quando meu rosto estava muito preto. Aí tenho, depois de um tempo, ele começou a clarear. Eu fui registrando, porque eu estava estudando sobre isso. Eu estava estudando. Então eu fui minha primeira paciente. Aí fui tirando foto. Depois um dia eu vou trazer as etapas, né? Nossa, era muito feio. Misericórdia, era muito feio. Então foi clareando até que parou, né? É isso que eu falei no início da live. Por um momento platô. Porque tudo aquilo que eu já tinha feito no meu corpo, tudo aquilo que eu já tinha feito na minha saúde, então vai ter uma hora que vai parar de clarear mesmo, porque né, chegou ali no limite. E aí quando a gente entra realmente com a remoção da pós-melanina. Então foi fácil? Não foi fácil, mas assim, é muito prazeroso quando você vê que seu rosto está clareando, sem depender de cremes, de ácidos, de laser, né, quando você realmente está desinflamando. Quando você está limpando o seu corpo. Então, dessa mesma forma que eu atendo pacientes, eu também ajudo profissionais de saúde e de estética, tá? A vitamina D da Darleide tem que estar acima de 70, sempre acima de 70, tá? Então, assim, como eu atendo os pacientes, eu ajudo profissionais de saúde e de estética também, que querem sair do básico, tá? Que querem atuar com níveis elevados, que querem aprender sobre a medicina integrativa, sobre as práticas integrativas. Então, hoje eu sempre falo que o profissional de estética que está sempre chamando o paciente, deitando na maca, passando produto na pele, vai ficar para trás. Essa semana agora, passada, eu mesmo conversei com uma paciente, com uma pessoa aqui que estava procurando tratamento, e que a pele dela tá preta aqui, ó, preta, porque foi num profissional que passou produto, um corpo inflamado, ficou pior ainda, ficou preto. Assim, eu tenho muita dó, mas são escolhas que a gente faz o tempo todo, são escolhas. Da mesma forma que eu trato meu paciente, acaba o tratamento,
A saúde tá de excelência, a saúde está muito melhor do que como ele chegou. A pele muito mais bonita, com viço, com glow, desinflamada. Eu sempre falo, a gente mandou uma cartinha, eu falo assim, depois da alta você precisa continuar se cuidando. Então se o paciente não liga, nunca mais a mancha vai aparecer, minha pele tá linda, maravilhosa, sai pulando estrelinha. Não é assim, é continuar se cuidando. O que é, doutora, continuar se cuidando? Comendo alimentos, né, mais frescos, sem processados, diminuindo a ingesta de farinha, de embutidos, tomando mais água. Voltando pra mim, sim, preciso marcar um retorno com o doutor, preciso marcar uma consulta assim depois de um tempo pra saber como que tá minhas vitaminas, continuam boas? Preciso fazer mais alguma coisa? Preciso, por exemplo, trocar meu skincare, meu home care? Então, não é sobre refazer o tratamento, a não ser que você tenha deixado pra lá. Deixei pra lá e minha pele sujou toda de novo. Aí é outro caso. Mas é manter o cuidado. Se manter, igual eu quando eu vou dormir, eu passo meus cremes no meu rosto. Não passo todos os dias mais, graças a Deus, porque já tem mais de 8 anos, né? Então, assim, às vezes eu passo 2, 3 vezes na semana. De manhã, muitas vezes, né, eu passo a máscara de hidratação enquanto eu faço as coisas na minha casa. É continuar olhando para sua saúde. É continuar se cuidando. Então, você que é profissional de saúde e de estética, que tá aqui na live, que entende que esse método Melasma Premium é um método que ajuda você a se posicionar na área da saúde integrativa e vai elevar os seus resultados. Comente aqui, quero ser diferente. Me chama no direct do Instagram, chama no WhatsApp, que a nossa equipe vai atender vocês, tá? Eu tenho uma André aqui, eu tenho uma Sharon, eu tenho a Ana, que vai atender vocês com o maior carinho, que vai explicar como que é a mentoria, vai explicar sobre o nosso curso que a gente vai lançar agora, dia 20 de maio. A gente vai lançar o nosso curso sobre saúde integrativa no tratamento de melasma. Então, fica ligadinho aí, porque eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas para a vida de muitos profissionais de saúde e estética. Então lembre-se, o melasma não é uma mancha de pele apenas, nem começa só na pele, ele é muito mais complexo. O melasma marca uma disfunção de saúde e de estética. Então, quando a gente entende que o corpo está mandando um sinal só porque a gente começou a ter aquela manchinha aqui em cima da sobrancelha e a gente começa a tratar antes da mancha pegar o rosto inteiro, a gente consegue ter o resultado muito mais rápido. Mas quando o paciente já começou a pular de profissional em profissional, começou a passar cremes no rosto o tempo todo, se a mancha é mais escura, é mais difícil de ser tratada. Infelizmente, eu vou falar aqui, mas é igual um câncer quando ficou com metástase. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Mas é mais difícil. Vocês conseguem entender agora? É mais difícil. Mas Deus pode. Deus pode curar, né? Deus pode curar. Então, gente, a nossa live foi sobre isso, né? Foi sobre inflamação. Foi sobre a gente entender o que é uma inflamação silenciosa, né? Como eu falei, a inflamação silenciosa, ela começa bem quietinha, lá no silêncio mesmo, né? Sem dar muitos sinais. E a gente começa a deixar pra trás, o paciente não entende. Fiquei sem fazer cocô só 2 dias. Minha vitamina D tá muito baixa, depois eu suplemento. Meu cabelo tá caindo, né? Depois eu vejo o que é que eu faço. Vou passar um produto aí que a fulana fez e deu certo pra ela. Então é sobre isso. Sobre inflamação silenciosa, é sobre o que o corpo fala o tempo todo, todos os dias, e a gente não para poder entender sobre os sinais e sintomas do nosso corpo. Bom, meninas, quero muito agradecer vocês por estarem aqui na nossa live hoje. A live vai ficar salva aqui no canal do Instagram, depois ela vai subir lá pro canal do YouTube. Quem não me segue lá no YouTube, qual que é o nome do canal, doutora? Melasma Premium, mesmo nome aqui do meu Instagram, Melasma Premium. Vocês põem um tracinho, Descomplicando Melasma, vão ver logo a minha foto, vão ver várias lives, vários posts de vídeo também. Vão lá, curtam, ativa o sininho, que a gente vai fazer lives direto do Instagram em breve também, tá bom? Do Instagram não, do YouTube em breve também. Um beijo, uma sexta-feira abençoada,
cheia de fé, cheia de vitória do Senhor, que Deus possa guardar, abençoar cada família aqui representada, que Deus possa dar livramento de acidente de carro para as pessoas que estão dirigindo agora, saindo para o trabalho. Deus possa estar guardando a casa de vocês, a família de vocês, em nome de Jesus. Um beijo, ótima sexta-feira. Quem quiser conversar comigo pode dar um oi aí no WhatsApp ou lá no direct do Instagram que a gente conversa depois, tá? Beijo!